Bom dia, meu nome é Larissa Pereira Gonçalves e eu vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização e Avaliação de Ecotoxicidade e Atividade Fotocatalítica de Nanopartículas Híbridas de Dióxido de Titânio e Nanotubos de Carbono em Dânio Hélio para remediação ambiental de fármacos psicotrópicos. Esse trabalho foi orientado pelo professor César Costa Grisoli no Laboratório de Genética Toxicológica da Universidade de Brasília. Bom, desde a década de 60, aumentou-se muito a preocupação com o meio ambiente e os poluentes emergentes, que incluem fármacos, produtos de cuidado pessoal, entre outros. Os processos convencionais de tratamento falham em remover grandes quantidades desses contaminantes, e assim, a utilização de nanopartículas é uma alternativa cada vez mais estudada. Dentre as nanopartículas, o dióxido de titânio está entre uma das mais comercializadas, devido à sua baixa toxicidade e aplicações. Já para a absorção de ar e água em escala industrial, o carbono ativado é o material mais utilizado. Porém, antes da utilização em tratamento de água, é necessária então uma avaliação de toxicidade em organismos aquáticos, que são os que serão mais expostos a esses efluentes durante toda a sua vida. Portanto, o objetivo do projeto foi avaliar a toxicidade de dióxido de titânio acrescido de nanotubos de carbono isoladamente e em contato com cloridato de fluoxetina, bem como seu potencial de degradação fotocatalítica e a concentração ideal de melhor desempenho. O ensaio com embriões de Tony Haley seguiu o protocolo da USV número 236, que é o Fish Embryo Acute Toxicity Test, FET. O FET apresenta vantagens quanto à visualização de efeitos morfológicos e a semelhança do DNA já sequenciado do zebrafish com o genoma humano. Conforme o esquema da figura, os ovos foram recolhidos 30 minutos após o desova, fez-se retirada de ovos coagulados. A partir de então, os ovos foram selecionados, lavados com água e então distribuídos em placas de 24 poços. Os experimentos foram feitos em triplicados por concentração, com 60 embriões em cada um. Em cada poço foram colocados 2 ml de solução teste e um ovo que foram inspecionados diariamente em estereomicroscópio. As soluções testes foram submetidas a tratamento luminoso por 2 horas antes da exposição em uma capela com exaustor para evitar a formação de ozônio. Também foi conduzido o teste com outro grupo, cujas soluções foram submetidas à luz ambiente para avaliar a diferença de ecotoxicidade induzida pela fotocatalização. Não foram observados efeitos letais e subletais, que seriam alterações do desenvolvimento embrionário, eclosão e equilíbrio, nos grupos controles dos 6 testes, na fluoxetina pura, no dióxido de titânio com fluoxetina e no dióxido de titânio acrescido de nanotubos de carbono com a fluoxetina. No entanto, foram observadas alterações embrionárias, comportamentais e maior incidência de mortalidade nos grupos expostos à luz UV. Não foi possível calcular a LC50 com dadas concentrações, porque não houve efeito de mortalidade correspondente a 50% em nenhum dos testes. Os tratamentos expostos à luz violeta apresentaram maior toxicidade do que seus correspondentes em luz ambiente. Dentre as alterações subletais, o equilíbrio foi a alteração mais observada. Os grupos em iluminação ambiente apresentaram alterações de equilíbrio, bem como os grupos expostos à luz UV. Esse fenômeno já era esperado devido à toxicidade da fluoxetina, porém foi observado que a solução contém dióxido de titânio e fluoxetina, quando exposta à luz UV, apresentou um significativo aumento de alteração de equilíbrio. Por meio da microscopia, na figura A, observa-se que as nanopartículas de dióxido de titânio formam aglomerados constituídos de partículas finas, que são menores que 20 nanômetros, em formato de placas irregulares heterogêneas, tendendo a ser mais reativas. Já os aglomerados de dióxido de titânio conjugados com nanotubo de carbono apresentaram um maior estado de agregação. Pelo espectro, é possível observar que as bandas obtidas para as nanopartículas de dióxido de titânio representam em sua maioria a fase anatase. Isso condiz com o método de síntese, pois a forma anatase é a forma mais fotocataliticamente ativa. O perfil das bandas obtidas para as nanopartículas de dióxido de titânio acoplados com nanotubos de carbono foi marcado pelas bandas D e G, já esperado para os nanotubos de carbono. O dióxido de titânio apresentou bandas da forma anatase e rotil. A luz ultravioleta, de forma geral, está associada ao aumento da formação de radicais OH em dióxido de titânio. Isso pode se dar pela quebra das ligações TO em solução aquosa, devido à quantidade de hidrogênios disponíveis para a formação de ligação. O cório dos embriões durante as primeiras 48 horas impede o contato direto com uma série de substâncias. Entretanto, após o rompimento do cório, é possível observar que alguns efeitos danosos ainda persistem. Sendo assim, as nanopartículas testadas não são ideais para tratamento de água, visto que as nanoestruturas apresentaram toxicidade quando expostas à radiação UV. É necessário fazer análises químicas após a exposição da solução à luz UV para determinar como se deu a formação de radicais livres citotóxicos. Essas foram as referências utilizadas ao longo desse trabalho, e muito obrigada pela atenção.